Muito bem, galera. Voltando aqui ainda com a repercussão do jogo de ontem, para a gente ver o que aconteceu na zona mista. Alguns jogadores falaram com a gente na zona mista: Ares, Thiago Santos, Thiago Silva e o Fábio. Eu tenho certeza que vocês estão muito curiosos para ver o que disse o Fábio na zona mista. Para quem não assistiu, evidentemente, né? Mas o Fábio falou sobre a visão dele daquele lance, né? E ele não fala em falha. Tem algumas coisas para a gente ponderar aqui em relação a isso. Então, o que eu vou fazer? De cara, eu já vou aqui para a zona mista, vou deixar rolar aqui a entrevista com os jogadores e depois, na sequência, a gente comenta aqui algumas coisas importantes. Então, fiquem aí com a zona mista. Cara, o Fluminense saiu na frente, acabou levando a virada. Fica assim a sensação, não sei para vocês, de um pouco de decepção, porque o resultado poderia ter sido melhor, né? Mas ao mesmo tempo o sentimento de que o time tá vivo para buscar essa vaga? Claro, eu acho que você resumiu tudo o que foi o jogo de hoje. A gente saiu na frente e claramente que pudo sair com uma vitória daqui, mas como você falou, a gente continua vivo e vai buscar a classificação lá no Rio. O Grêmio não criou tantas oportunidades assim, né? Elas vieram num lance de pênalti que o Fluminense acabou cometendo, depois naquela bola confusa que o Fábio acabou não conseguindo pegar. Fica a sensação de que o time está cometendo alguns erros assim, vou dizer que desnecessários. Aconteceu contra a Juventude, que o time acabou levando uma virada, hoje aqui novamente. Tá faltando um pouco de, talvez, de atenção, principalmente quando está à frente ali do placar? Não sei como, como digo, para ver, como está dando para ver, eu acho que, como você falou, a gente poderia ter ganhado o jogo hoje, mas não aconteceu, infelizmente nos vamos com a derrota, mas nos vamos, graças a Deus, com essa possibilidade de conseguir revertir o placar lá no Rio e conseguir essa classificação. Então, claramente fica essa sensação de que a gente tem que ficar mais ligado ainda, porque algo não está sendo suficiente. O time vinha numa sequência super positiva no Campeonato Brasileiro, 4 vitórias consecutivas, agora vem acumulando alguns resultados negativos. O que desencaixou nessa sequência de jogos? O que está precisando melhorar para a equipe retomar novamente aquela boa sequência, Ares? Bom, eu acho que tampouco hay que ser muito extremista. Eu acho que claramente a gente está una situación difícil, una situación compleja, mas não é fácil tampoco. Você, nos últimos 5 jogos, ganhar 4 num campeonato como é o campeonato brasileiro. Então, como falo, claramente a gente tem essa premissa agora por a posição que está, pela essa urgência de sair da zona, mas claramente que como eu falo, eu acho que ainda estamos muito vivos em ambos torneios, com nossos objetivos. Eu acho que primeiramente temos contra Corinthians essa oportunidade, se Deus quiser, de sair da zona. E na próxima terça, lá no Rio, que vai ser um jogo totalmente diferente, essa possibilidade de ir para as quartas da Copa. Só para fechar, essa situação no Campeonato Brasileiro, zona de rebaixamento, pressão, isso acaba atrapalhando, pressionando muito o time nesse confronto de Libertadores. Assim, a preocupação com a situação no Campeonato Brasileiro, você acha que acaba atrapalhando um pouco o andamento também? A Copa do Brasil já foi, mas agora a Libertadores, esse jogo de volta? Eu acho que não, são torneios totalmente diferentes. Eu acho que claramente a gente está encarando igual a Libertadores de aqui para frente vai ser só decisão, e eu acho que no Brasileirão também. Então eu acho que tem certa semelhança entre os dois torneios, mas eu acho que nenhum dos dois atrapalha o foco no outro. Fábio, o Fluminense hoje acabou levando essa virada em 2 gols ali, o primeiro num pênalti, o segundo num lance muito pontual que você não conseguiu chegar naquela falta do Reinaldo. É muito importante ter a sua visão, a sua opinião como cara da posição, como quem está enxergando o jogo daquela forma ali. É uma bola realmente difícil para chegar ou fica a sensação de que dava para você ter chegado nela? Eu acho que primeiramente o Fluminense jogou bem, teve controle do jogo e o Grêmio, depois que sofreu o gol, saiu mais e conseguiram com 2 bolas paradas aí serem eficazes na penalidade e depois na cobrança de falta. Na minha visão é a bola difícil porque eu tenho que esperar a conclusão da jogada, né? Se eu já tivesse
Como saber que a bola não ia bater em ninguém, mas eu tenho que fazer o meu posicionamento, tenho que fechar o primeiro pau, que foi o que eu fiz. Ali o atleta que bate, né? Ele tira toda a responsabilidade dele, ele chuta pro gol, ou para alguém chegar antes naquela bola, né? Uma bola muito baixa, eu tenho que fechar o primeiro pau. E aí ninguém resvalou na bola e aí passou direto ali, né? Mas infelizmente não deu para ninguém tirar no primeiro pau e nem eu tive como voltar, porque é um lance muito rápido, né? E a batida dele foi forte, mérito dele que conseguiu bater e ninguém conseguiu tirar e eu também não tinha como fazer outra coisa, porque eu tinha que esperar primeiro os jogadores do primeiro pau, né? Quem entra ali, o atacante, ver se vai resvalar na bola, né? Cabecear, mais direto falando. E depois que eu tenho que reagir. Infelizmente ninguém relou na bola, só que foi uma bola muito rápida, aí não deu tempo de voltar. O Fluminense sai vivo daqui para brigar por essa vaga, apesar da virada? Eu acho que o jogo está aberto, né? Isso é Libertadores, né? A gente já teve vários jogos que a gente conseguiu, dentro do Maracanã, junto do nosso torcedor, reverter resultados e conseguir a classificação. O último que a gente teve assim mais impactante foi a Recopa, né? A gente perdeu o jogo lá também. Depois, junto do nosso torcedor, a gente conseguiu um grande resultado e a conquista. Então a gente tem bons exemplos e jogando com uma grande equipe como o Grêmio. Mas eu acho que se você analisar o jogo, o Fluminense jogou bem. São detalhes que acontecem dentro da partida aí. 2 bolas paradas que eles foram felizes. A sua avaliação, Thiago, do que foi o jogo e do que foi o resultado? O Fluminense ele fez um jogo melhor do que o resultado que obteve aqui hoje no Couto Pereira? Eu acredito que sim, mas isso é Libertadores, né? Essa competição é diferente de todas as outras. Eu acho que o resultado, de repente, de empate seria o mais justo aqui hoje, mas enfim, nem sempre futebol é justo, mas o Grêmio prevaleceu o fator casa, né? Entre aspas, e a gente vai procurar fazer o nosso na semana que vem. O time tinha um controle do jogo durante boa parte da partida, mas comete alguns erros no contra-ataque, alguns erros na tomada de decisão, algumas falhas que poderiam ser evitadas. Fica essa sensação, e eu não sei se você pode explicar se é isso apenas uma questão técnica ou emocional que pode afetar, o que dá para acertar, porque o time vinha ganhando e agora entrou numa sequência negativa. Não, cara, isso é futebol. Se ninguém errar, não sai gol. É simples assim. Agora, apontar dedo para um erro ou outro faz parte. Eu errei muito na minha carreira, continuo errando e vou errar muito. Mas o mais correto nesse momento é a gente ter a tranquilidade de saber que temos coisas a serem melhoradas e seguir em frente, porque o erro faz parte do futebol. Galera, só pedir para você não se esquecer de deixar o like aí, tá? Que é muito importante. Deixa o like aí também. Se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, se inscreva também, porque isso ajuda demais aqui no nosso trabalho, o meu trabalho, nessa correria, sempre para deixar você muito bem informado. Vamos lá, em relação a Fábio, tá? É fato que o Fábio cometeu algumas falhas recentes, né? Ele, durante muito tempo, salvou o Fluminense, muito, e por isso ele tem crédito com o torcedor, mas ele vem cometendo algumas falhas, isso é evidente. Mas não me parece muito inteligente a gente querer colocar o Fábio agora como o grande vilão. O Fábio, assim como o time, pode ser que, assim como alguns jogadores, pode ser que ele esteja num momento de instabilidade. Pode ser não. Ele está passando por um momento ruim. A diferença é que é goleiro. E o goleiro não tem direito de errar. Tem jogador que se arrasta em campo aí há meses. Tem jogador que entra, erra e continua tendo oportunidade. Né? Tem jogador que não jogou absolutamente nada em 2024. Continua jogando. Só que, no caso do goleiro, é aquela parada. Quando você erra, geralmente é fatal. Né? E ontem, para mim, o Fábio sim cometeu uma falha, ele demorou a reagir na jogada, mas foi o que eu falei, esse tipo de gol aí, a bola do jeito que ela veio ali, daquela forma, muitos goleiros, bons goleiros, levariam aquele gol ali também. Já cansou de ver gol assim acontecer. Então, mas só que para um goleiro do nível dele, a gente espera um pouco mais. O Fábio deu uma visão técnica do lance ali, explicando por que ele tomou a decisão, por que ele tem que esperar para ver se não vai acontecer nada no meio do caminho, tem que fechar ali o primeiro pau, enfim. É a visão do Fábio e eu respeito, só que a gente olha para o banco de reservas e aí? Quem tá no banco de reservas? O Vitor Eudes vai ser o goleiro do Fluminense? Então a gente tem mais um problema de montagem do elenco, né?
Tem mais um problema de montagem do elenco. Essa que é a realidade, porque contrataram um amigo do Fernando Diniz. E hoje o Fluminense não tem um goleiro reserva. Quer dizer, tem, mas qual a segurança que a gente tem para colocar no Vitor Eudes a expectativa ou a esperança de que ele vai entrar no lugar do Fábio e vai resolver os problemas? Então, enfim, é óbvio que o Fábio precisa recuperar a sua melhor forma, e eu acho que ele tem total capacidade para isso. Como eu disse, durante muito tempo, nessas últimas temporadas, ele foi muito importante. É um cara que, apesar da idade avançada, ainda é um baita de um goleiro. Então, tomara que ele possa ter tranquilidade para retomar o seu rendimento. E aí, sobre John Ares, eu queria entrar aqui nesse assunto. O Ares falou ali, e ontem a amiga Aline Nastari, do TNT Esportes, trouxe que o Fluminense recusou uma proposta de 10 milhões de euros, mais ou menos ali 60 milhões de reais, pelo Ares, do Fenerbahçe da Turquia. O Fluminense recusou essa proposta, lembrando que já tinha recusado uma proposta bem alta, bem mais alta. Na verdade, o Ares que recusou, do Zenit, de cerca de 16 milhões de euros. O Ares não queria ir para a Rússia. Lembrando que o Fluminense tem 50% dos direitos do Ares. Numa negociação como essa, ficaria com metade desse valor. E o Fluminense não quer receber tão pouco por um jogador como o Ares. Então, essa proposta foi recusada. Pode ser que cheguem outras. Mas o Ares, como sabemos, é um jogador extremamente importante e relevante para esse time. Perder o Ares seria uma tragédia, cara. Uma tragédia pela forma como a temporada tá acontecendo. Então, tomara que isso não aconteça. Mas é isso, de fato, houve a proposta e essa proposta foi negada pelo Fluminense neste momento. Então, por enquanto, John Ares fica, graças a Deus, e que isso permaneça. Bom, e aí a gente vai fechar aqui com o lance que acabou gerando muita polêmica, né, daquela situação do Ganso com o Rodrigo Eli. O jogador do Grêmio acabou sendo expulso após dar aquele soco ali no Ganso. Muita gente achou que o Ganso deveria ter levado o segundo amarelo também e com isso ter sido expulso. O Renato Gaúcho falou sobre isso na entrevista coletiva e inclusive exaltou o Fluminense. Exaltou o Fluminense com o time atual campeão da América, os caras cobrando. O Renato apanhou bastante ontem na coletiva, mesmo após a vitória, e ele justificou assim e aí emendou o assunto da arbitragem. Cara, o que é bom pra você? Quando que vocês vão estar satisfeitos? Cara, o Grêmio conseguiu uma vitória de virada sobre um grande adversário, foi um grande jogo, os dois clubes tiveram situações de gol, nós conseguimos virar. E nunca é bom para vocês. O Grêmio tem que fazer o quê? 4 gols por jogo? Tem que dar espetáculo? O meu time não tem que dar espetáculo. O meu time tem que ganhar os jogos. Tem que ganhar os jogos. E hoje nós enfrentamos um grande adversário, conseguimos uma virada, conseguimos suportar a pressão deles com um jogador a menos. É Libertadores, meu amigo. É jogo pegado. A gente não enfrentou qualquer equipe, não. Não é campeonato estadual. Nós enfrentamos a atual campeã da Libertadores. Tem um grande time. Não sei por que está passando essas dificuldades também no Campeonato Brasileiro, mas faz parte do futebol. Libertadores, 180 minutos, os primeiros 90 a gente conseguiu uma pequena vantagem, que não nos credencia na próxima fase. Então é um jogo de Libertadores assim. Agora, você vai ficar com a tua opinião, eu vou ficar com a minha. O Grêmio não fez uma excelente partida, mas o Grêmio não foi mal. Foi um grande jogo de futebol. Cara, eu gosto muito desse árbitro. No meu entender, ele teve muito bem na partida. O único erro dele foi não ter expulsado o Ganso também. Porque eu vi o lance no vestiário. O Rodrigo, se mereceu ser expulso, o Ganso fez a mesma coisa que ele. Então, eu não estou aqui para defender somente o meu jogador. Se tivesse que expulsar, teria que expulsar os dois. Na minha opinião, foi o único erro que ele teve na partida, não ter expulsado o Ganso. Então, gente, minha visão sobre esse lance, tá? Esse agarra-agarra na área, isso acontece o tempo inteiro, porque os árbitros não conseguem coibir ou não querem coibir. Então, era o que estava acontecendo. Se o árbitro adverte e continua acontecendo, quem está assumindo o risco é o Ganso. Poderia ter levado outro amarelo, o Rodrigo ali um amarelo, ele teria sido expulso. Dá um amarelo para cada. A questão é que, na hora de agredir, quem agredir é o jogador do Grêmio. O cartão vermelho é por isso, porque houve uma agressão. Foi leve, mas é a intenção também, não é só a força do soco em si. Então, para mim, a decisão da arbitragem ela não foi errada. O Ganso poderia ter levado amarelo? Até poderia, mas o VAR não chama para dar amarelo pro Ganso. Ele não pode nem chamar para dar amarelo, ele chama para expulsar o jogador do Grêmio.
O árbitro foi lá, constatou que houve agressão e expulsou. Para mim é a decisão correta. Agora, tem um outro lado. O Ganso está assumindo esse risco jogo após jogo. O Ganso está perdendo a noção e o controle em alguns momentos. Porque o que ele está jogando de bola, ele está muito estressado. Assim. Ele meio que já sempre foi assim, faz isso há algum tempo, mas está piorando. Já está suspenso contra o Corinthians, toma cartão toda hora, e uma hora vai acabar prejudicando no momento, sabe, decisivo de um jogo. Porque ele está passando do ponto, os árbitros vão começar a marcar isso, em algum momento vai dar merda. Então a minha visão sobre esse lance é esse. O Rodrigo ali deu mole, pô. Deu mole, foi cabaça na jogada, essa que é a realidade. Ele caiu na pilha do Ganso e acabou sendo expulso. O Ganso deu sorte, ele catimbou e a catimba deu certo. É uma coisa que faz parte do futebol também. Não é uma coisa legal de se ver às vezes, mas isso faz parte do futebol. O jogo de Libertadores, isso acontece o tempo inteiro. Então, enfim, eu não acho que a decisão do árbitro foi errada, não. No geral, acho que foi uma boa arbitragem também. Mas é isso. Foi isso que disse o Renato Gaúcho. Está definido, né? O Rodrigo ali, inclusive, é um desfalque importante para o próximo jogo, principalmente se o Kahneman não voltar. Beleza, galera? Então a gente volta com mais informações assim que possível. Deixa aí o seu like, mais uma vez, relembrando aí, pedindo esse apoio de vocês. Se inscreve no canal do Lessa e a gente volta com mais informações assim que possível. Um grande abraço a todos.